começar a falar já de Santos e Corinthians. Vamos. Aliás, para começar, eu já queria colocar aqui as prováveis escalações para a gente ver como que os técnicos devem armar os times para esse jogo de noite, para a gente já começar a avaliar. Lucas, quando você tiver, pode colocar o Santos que joga em casa com o Gabriel Brazão no gol, né? Aí na direita o Igor Vinícius. O Mike tá machucado, vocês sabem? Não. Não, Tá mal mesmo. Tá mal mesmo. É Tá mal opção. mesmo. Tá mal Você mesmo. vê como o Abel pensa bem. Ele estava sendo bem criticado pelos santistas nos últimos jogos, né? E o Vojvoda decidiu dar um banquinho para Ele ele. tava mal, Mike. Então, continuando aí com o time, tem o Frias na zaga com o Luan Pérez e o Escobar na esquerda. Esse aí vai entrar numa frias, hein? Contra o Corinthians. Meu Deus. Porque o titular, que é o Alexis Duarte, foi convocado para a seleção paraguaia e não estará disponível, então vai de Esse Adonis Frias aí. jogou no Defensa e Justiça, né? Na Argentina. Não lembro dele. É. Isso aí. Aí no meio ali, né, o João Schmidt, Bom Tempo e o Zé Rafael fazendo ali a trinca Esse de tá bem. de O Zé tá volantes. jogando muita bola no Mas Santos. o Zé é bom. E o Rollheiser na armação com o Lautaro Dias, que desandou de fazer gols aí, né? Chegou. Bom jogador bem. pra isso, velho. Bom jogador. E o Guilherme, que também no Santos, recuperou a boa forma, né? O No Guilherme que Cruzeiro teve ele não uma... foi bem, né? Não foi período bem. embaixo, mas... O Guilherme tá jogando mais sem o Neymar que com o Neymar. Verdade. Campinho ali, né? Se o Neymar tem jogado melhor. Vamos colocar o Corinthians agora, que também muitos desfalques, né? O Santos não vai ter o Neymar, mas o Corinthians também não vai ter bastante gente aí disponível. 8 desfalques, o Dorival. Contando o Hugo Souza, né? Que não vai chegar a tempo, jogou pela seleção brasileira. Então, Felipe Longo no gol, Mateuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e o Angileri. O Bidu acho que tá machucado, né? Não, o Bidu Não, tá suspenso. suspenso. Tá suspenso. Suspenso. Aí no meio, Maicon, Ranielli e o Hugo, lateral, que deve fazer ali função no meio de campo. Graças ao senhor Martínez, que perdeu a Exatamente. semana inteira do treino, né? Alguma E que novidade? seria Quer o dizer, o titular. Corinthians vai dobrar a lateral? Olha aí, Dobrar a fazendo lateral. escola o Abel. Não, ele vai, na verdade, que improvisar alguém ali no meio de campo mesmo. É o que vai resta, dobrar a lateral. Faci, é o que uma resta. dobra de lateral. Não, Improvisar mas o Hugo, eu o vou te Abel, falar, ele hein? tinha opções pra fazer diferente. O Dorival já não tem. O problema é que o Abel, ele inventava onde não tinha. O Corinthians é o que tem. Ele tá tapando Agora, o buraco. peraí, agora, falando nisso, é bem lembrado. Não tem ninguém pra fazer uma pontinha esquerda ali? Poderia Senhor colocar o Breno Romero, Bidon ali Thales e um Magno. outro atacante. O Thales Senhor Magno. Romero, Thales Magno. Romero tá Não, fora, peraí. Romero tá fora. É porque, Ah, o na Romero tá fora, verdade, é essa verdade, característica de ponta, né, não faz parte mais desse esquema do Corinthians, que já teve esses dois pontas abertos, mas hoje é um 4-4-2 losango, onde o jogo passa muito Sim, mais pelo claro. meio. Então, ele prefere um cara com essa característica de mais... Mais marcação. Não, mais construção por dentro, né? Ele não precisa de um cara tão agudo ali pelo lado esquerdo. Senão, ele até poderia, né, Se ele tentar... joga o Breno Ah, e se Bidon ele- por ali, alguém vai jogar flutuando. mas aí também tá sem armação. O Breno Bidon tá tapando esse buraco de fazer a armação Sim. do time, Aí já talvez que o tivesse que Galo colocar vai o só pro Thales Magno segundo mais tempo. centralizado e colocar o Breno Bidon ali E o na menino esquerda. lá, que ele quer dar bola? O Kaique também. Mas Aí aí seria ele... jogar mais pela esquerda justamente na função do Hugo. Isso, e ele tá preferindo fortalecer esse meio de campo, né? Por isso o Hugo e não o Kaique, que seria um cara mais ali agudo, pra ficar mais ali no ataque. Então ele não quer perder esse número de 4 jogadores aí no meio de campo, né? Fazer um 4-3-3, por exemplo. Marcação, né? Porque ele poderia, né? Tirar o Hugo, colocar mais um atacante aí e fazer um 4-3-3. E muita gente fala do Hugo, Lelê, mas contra o Inter ele entrou, Ele foi né? bem. Ele foi bem Ele nesse calou jogo. minha bem. boca contra o Internacional. A gente torceu o nariz quando viu ele na escalação contra o Inter. Inclusive, Ele fez um chegou, gol. Vem cá. chegou a fazer um gol, só que foi Aí eu tenho anulado. aí eu tenho uma dúvida. A Holanda jogou domingo, certo? Certo. Sim. Acabou a data FIFA da Holanda. Domingo. Estamos Mas na o quarta. Memphis vai estar no banco. Ele vai não entrar pode- no segundo tempo. Ele não O pode Memphis vai jogar estar como no banco. titular? O Garro, inclusive, vai estar no banco também. Também. Não, mas peraí. Ok. Ele não pode entrar como titular? Depende do planejamento que foi feito, Faci. Não, Você é sabe a assim, questão eles física, estavam... Porque ele tá voltando de lesão, né? depende. E ele- Mas jogou os dois Então, jogos voltando de na lesão, mas jogou na Holanda, Não, meteu mas gol, não peraí, sei o quê, não sei o quê. então, diferente, né? Mas o Departamento Médico do Corinthians e dos Países Baixos, eles conversaram, eles estavam fazendo um trabalho conjunto para progressão de minutos jogados do Memphis. Ele chegou Então, quando? o que aconteceu? Contra o Vai chegar Mirassol, segunda-feira à noite. o Memphis já voltou. Contra o Mirassol, o Memphis Vamos lá. jogou 17 minutos no Corinthians. Aí o primeiro jogo dos Países Baixos foi contra a Malta. Ele jogou 27 minutos Sim. apenas, né? Foi suficiente para fazer gol e tudo, dar assistência, mas foram só 27 minutos. Contra a Finlândia, daí já aumentou um pouquinho, ele jogou 60 minutos. Então. Aí ele viajou, porque tem a questão da viagem, de chegar até aqui no Brasil também, e deve jogar mais uma vez só o segundo tempo aí contra Então, o Santos. aí eu acho errado.
Mas por que, Facinho? Porque o cara tem a condição de jogar. Como é que você sabe disso, Eu cara? acho, nesse caso, eu acho eu não sei, pesado. ele jogou 2 jogos. Não, peraí. A Lelê passou uma informação aqui bem completa. Não. Há um planejamento da seleção Ok. do País Basco com o Corinthians. Eu só acho que a Como é que você vai discussão saber se aqui, porque assim, a única certeza... Pode jogar no segundo tempo, pode jogar o Então, primeiro. isso que eu ia falar. A Isso única tudo certeza bem. que a gente tem é de que ele não aguenta o jogo inteiro. Ponto. Isso. Tá bom. Ponto. Isso ponto, começa ponto, o jogo ou entra no aí, segundo então, tempo. Aí assim, o que é melhor? Ele já entra logo de cara para pegar o ritmo do jogo com os demais companheiros e tenta fazer o melhor pelo Corinthians naquele momento? Ou ele fica no banco Pega o Santos mais e tenta cansado. a sorte para Assim, entrar no não, segundo não, tempo? Não, pega o Santos mais exato. cansado. Pra Ou mim, hoje- o resultado favorável pro Santos também. ou O cara vai pro seguro que vai mais. ver também. Mas pra mim, hoje, eu até prefiro que ele entre no segundo tempo. Por quê? Porque o Guinegão também tá muito bem, né? O Yuri Alberto é um cara que hoje, né, já voltou de lesão, tá aí. E apesar daquela cavadinha contra o Flamengo... Sempre faz gol contra o Santos. Tem a Sempre lei faz do gol no ex, clássico. sempre faz gol contra o Santos. Já se redimiu nos últimos jogos, onde foi bem, onde deu assistência, onde fez gol novamente. Não vai sair da equipe o Yuri Alberto. E o Guinegão está num momento muito bom e é muito voluntarioso. Mas aí, se me permite até o campinho, Opa, é o seguinte. vamos lá. Vai lá. Já que colocaram Não, daí aqui... você vai querer mudar o esquema tático que a gente não é falou. mudar o esquema. Se você passar o Breno Bidon pra cá, você já quebra essa indefinição que existe em relação ao futebol do Hugo. O Hugo, se a gente colocar aqui 10 votos pro Hugo, 9,5 o Hugo fora. Então cai o Hugo. Então, e o Bidon vai jogar na dele, porque o Bidon é um volante pela esquerda. O Bidon jogando aqui, ele tá mais Bidon, na equilibrando o verdade, eu galho. não É uma sei em qual improvisação. posição que ele joga. O Michelete até hoje não descobriu não ainda, descobri. mas a gente Hoje pode ele tentar. tá de armador. Então, mas a gente pode tentar. O que ele jogava na base era jogando volantinho pela esquerda aqui. Tá bom, vai jogar dele. E o Memphis vai jogar flutuando. É isso. Que é onde ele sempre gosta de jogar. Isso é o básico. O Memphis Na não é teoria- mais. Na O teoria Memphis, é legal isso que você tá falando. o Memphis hoje, ele é, entre aspas, um ponta de lança. Não é? Quando a gente vê o Flávio Lopes jogar, não. O Memphis ele vai jogar flutuando nisso aqui, ó. Ele tem que jogar da região intermediária pisando na área. Porque o Guinegão é um centroavante de movimentação. O Guinegão não é um moleque parado. Yuri também. O Yuri também. Então esses caras vão circular e vai deixar o Memphis aqui. Não, então assim, ó, com a bola no pé... E aí depois no segundo tempo, Lelê, você reajeita esse setor. Com a bola no pé... É basicamente isso que eu penso. gosto dessa formação, desse esquema, dessa forma de jogar que o Facim trouxe aqui, com a bola no pé. O problema é sem a bola, porque o Memphis... Quem acompanha ele jogando, vê que ele não marca ninguém. Ele não recompõe. E ele, pra ficar no meio de campo, eu acho que fragiliza o meio de campo do Então, aí, Corinthians. Lelê, que tem um pulo do gato. O fato do Memphis jogar ali onde eu estava explicando, no lugar do Breno Bidon... Eu prefiro ele mais avançado. Não quer dizer que ele tenha que recompor para fazer essa linha de marcação. Porque o Guinegão e o Yuri Alberto podem baixar e o Memphis vai subir. Entendeu? Porque aí o Corinthians vai ter a velocidade do Guinegão e do Yuri Alberto para puxar o contra-ataque e o Memphis já vai estar bem localizado. Sim, não, mas aí tu tá falando Entendeu? só... Tu tá falando Então, a função sem bola, não necessariamente o cara precisa voltar para essa função. Só que aí tu já tá pegando numa parte onde a defesa ela já tá estruturada, na fase defensiva. Beleza. O problema é a transição. Porque quando o Corinthians tem a bola, que o Memphis vai estar ali, se o Corinthians perde a bola, tal, que é aquele negócio que você tem que reestruturar o time muito rápido, a fase da transição, é onde o Corinthians se perde quando tem que fazer esse tipo de mudança. Aí a transição vai ser feita com o Gui e com o Yuri. Porque eles vão estar alinhados com o Ranieri e com o Breno Bidon. Não, mas aí, teoricamente, a gente falar pra eles fazer é fácil. O problema é quando, por exemplo, a bola tá no meio, o Memphis tá ali com a bola, porque com a bola ele tem que estar ali, e o Corinthians perde a bola. Então não é tão fácil assim, sabe? Não. Mas aí, ô Lelê, São vai ser... maneiras, Pra todos tem os times, escolhas. quando o meia perde a bola e o time tá projetado, a recomposição ela é complicada. Isso é pra qualquer time do mundo. Claro. Mas Entendeu? é bom você já ter organizado justamente por conta disso, que você minimiza os erros, né? Mas aí, é Lelê, uma alternativa. Por isso que é bom o Breno Bidon e o Ranieri jogarem nessa questão mais alinhadas entre os dois lados do campo com os volantes. Por quê? O Ranieri vai estar numa proteção e o Breno Bidon na outra. Se o Memphis perdeu, o Corinthians está alinhado no triângulo. E hoje, excepcionalmente hoje, tem um problema também nesse meio de campo aí, que é a falta do Martínez. Porque o Martínez poderia jogar pelo lado direito O também. Martínez faz muita falta. Faz. Nesse sentido Não, aí de tudo bem. marcação, Apareceu, de fechar né, espaço. Voltou ontem sozinho, né? A esposa ficou resolvendo a questão do poxa, documento não deu do certo. filho lá, como deveria ser, como ele deveria ter feito desde o início, né? Quer dizer, ele ficou e não adiantou Enfim, nada. Que legal. voltou Parabéns. A explicação é que o filho dele é americano, né? Ele não é venezuelano, aí não tinha um precisava visto. do documento para vir da teve uma Colômbia para explicação. cá.
Enfim, mas perdeu o clássico aí o Martínez, é um jogador que vai fazer muita falta nesse meio de campo do Corinthians, tá? Muita mesmo, não só na questão tática, na questão... Porque o Martínez com a bola no pé, ele tem seus problemas, ele é um cara que erra muito passe e tal, mas ele é muito voluntarioso, assim, na questão de marcação, interceptação, fechar espaços, corre o campo inteiro. E outra coisa... Além da tática, além da técnica, né, que a gente fala muito no futebol, mas tem o fator psicológico do futebol, tem a malandragem do futebol, que o Martínez é um dos poucos caras do Corinthians que sabe fazer isso. Provocar o adversário, né? Ele provocou a expulsão do Aníbal Moreno contra o Palmeiras. Ele já tinha provocado uma expulsão no clássico contra o Santos do Escobar, o último clássico que tivemos. Ele forçou o cartão amarelo, o segundo cartão amarelo. Então ele é um cara que cresce em clássico. E, infelizmente, por uma besteira, né, por uma falta de planejamento ali, de conhecimento dele e da esposa por conta de documentação do filho, ele acaba perdendo o clássico. O Dorival tá bem irritado com isso e com razão. Por isso a gente vai aí, então, com esse meio de campo sendo, de certa forma, improvisado com o Hugo por ali. E, resumindo, é o Dorival que resolve se o Memphis joga meio tempo só, se começa jogando ou se entra no segundo tempo. Enfim, eu faria um pouquinho diferente nessa troca aí do Hugo, porque eu acho que o Corinthians vai perder muito no lado esquerdo. Nessa eu estaria com o Facingani. Colocar o Memphis logo de cara e até onde ele aguentar. Se dá 2-0 pro Santos no intervalo, o Anrileri não é um lateral ofensivo, certo? É um lateral defensivo. O Hugo não é ofensivo e ele vai jogar no meio campo, ou seja, o Corinthians vai ficar acéfalo. Olha, contra o Internacional até que ele foi ofensivo, mas ele não é. De fato, ele foi porque ele estava jogando ali. Exato, mas ele vai repetir isso aí. Então, ele foi porque ele tá no meio campo, ou seja, o cara tá no meio campo, ou ele ataca ou ele tá morto. Mas ainda assim é um time que pensa muito pouco. Contra o Internacional, o Corinthians jogou com 3 zagueiros, né? Então, foi um pouco diferente, não foi essa linha de 4 aí e tal, mas o Hugo estava nessa função à frente do Angileri. Então, ele foi... 3 zagueiros, o outro era o Kaká, né? Isso. Então, jogou com 2 zagueiros. Pela situação dos dois times, eu acho que esse clássico vai ser bem... Então, jogou com 2... Se jogou com o Kaká, eram 3 zagueiros, um deles era o Kaká, então, o Angileri jogou com 2 zagueiros. E assim, né? Ou 1,5, né? Porque também o João Pedro, também eu vou te falar também, viu? O único que tá jogando um pouquinho de bola aí nessa zaga do Corinthians, ultimamente, é o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique é o André Ramalho foi tão bem o ano passado, foi muito bem, foi importantíssimo, inclusive, para tirar o time da zona de rebaixamento. Foi um líder ali. Caiu só que muito, esse ano também caiu demais. Caiu muito. Tanto que ele perdeu a posição, inclusive, pro Félix Torres. É difícil, E hein? o Félix Torres fez aquela monte de lambança na final contra o Palmeiras. Até o Kaká teve chances, né? Então, você vê que... Aliás, eu acho bom a gente dar novas oportunidades pro Tchoca, né? Porque assim... O Tchoca... Mas também eu vou te falar, também tem que me segurar na cadeira aqui, viu? Não, mas é o seguinte, Mica. O Tchoca começou o ano muito bem. Ele começa o ano muito bem. Até ele fazer aquela série de lambanças com o Barcelona. É isso. O do Barcelona enterrou o Tchoca. A lambança do Barcelona. Quando ele erra naquele jogo decisivo contra o Barcelona, ele some, né? Nem o Ramon, nem o Dorival, ninguém usa mais ele. Só que é o seguinte, o Félix Torres e o Kaká, que estavam sendo utilizados... Se dá o Tchoca. Não, eles estavam errando jogo após jogo e continuavam tendo oportunidades. E o Tchoca, por um erro, porque assim, é muito fácil você tirar e sumir com um garoto quando ele erra. Lógico, é isso. Agora, o Félix Torres errou 3 vezes mais do que o Tchoca. O Kaká errou 3 vezes mais do que o Tchoca. 12 vezes mais. E tinham sempre suas oportunidades. Ele erra um monte de vezes e ainda o Corinthians... E ainda não faz o Corinthians contratar por culpa dele. Olha, exatamente. Parabéns, hein? Agora, um negócio que ninguém falou ainda aqui... Chamou todo mundo de tonto. Mas não, mas eu acho que é um negócio que é preocupante. É o Felipe Longo. Porque o Felipe Longo pode ser 8 ou 80 hoje. Você tem sempre ressalvas com goleiros reservas do Corinthians. Porque, por exemplo, na história do Corinthians, o Corinthians estreou uma vez... Você ficou traumatizado com o Matheus Donelli, que você defendeu o Matheus Donelli, e aí depois, coitado do O Corinthians Donelli. uma vez estreou um goleiro num clássico, que é um goleiro que é conhecido nosso, que é o Ronaldo Giovanelli, que foi um jogo contra o São Paulo, um jogo gigante no Morumbi e tal, ele pegou até pênalti do Daniel Pereira, o Corinthians ganhou de 2-1, ele foi o melhor homem em campo. Agora, você estrear na Vila Belmiro, substituindo o Hugo Souza, um goleiro de seleção brasileira, eu acho muita responsabilidade para o Felipe Longo. E eu acho que foi um erro de planejamento do Corinthians, já antes do transfer ban, não ter trazido um goleiro mais calejado
para jogar no Corinthians. Porque, convenhamos, o Matheus Zonelli não tem condição... Perdeu o Carlos Miguel. Não tem condição psicológica e não tem condição técnica de jogar no Corinthians. Ponto. Né? Eu não quero nada contra o Matheus Zonelli, eu acho que ele pode fazer a carreira dele no Figueirense, no Juventude, no Criciúma, no Goiás, no Vila Nova, sei lá, no Tiradentes, no Piauí. Ele pode fazer a carreira dele em qualquer outro lugar. No Corinthians ele não tem condição de jogar no Corinthians. Pelo menos não hoje, tem. né? De repente daqui a 5 anos ele cresce. Sei lá. Ser emprestado e voltar. Ser emprestado, de repente, voltar, exatamente. Eu não acho que é um lixo assim que vocês estão falando. Pode mas ele vai ser o reserva Mas do hoje Felipe. ele não tem condição tá fora. nenhuma, ele tá fora. Tá Ele afastado. nem no banco de reserva ele tá. Então, o Corinthians foi um erro de planejamento não ter trazido um goleiro reserva. Quem é o reserva hoje? Né? É o Tem o Cauê, né? Não, o Cauê peraí. é o reserva, né? O primeiro hoje é o Felipe Longo, porque Não, o isso. Donelli Jogo está de hoje, afastado no jogo porque de eles hoje. querem... Ah, não, aí hoje é o Cauê. É o Cauê. Que, inclusive é da mesma época Inclusive que o... era da Copinha, né? O É goleiro da mesma... Copinha, né? Ele se machuca na Copinha, né? E o Longo que entra no lugar dele. São dois meninos, né? Os dois são da mesma geração. Pra jogar um jogo na mas, Vila ó, Belmiro, um jogo tenso, um jogo nervoso. Então, pelas escalações prováveis que a gente viu aí, eu acho que esse jogo vai ser um jogo bem difícil, bem duro, inclusive de assistir. Porque, pô, Vai ser ruim. tem desfalque de monte aí, Eu acho né? que vai ser 0x0, aquela coisa Eu assim. acho que vai sair gol, Corinthians- cara, nesse O Corinthians jogo. sofre mais com os desfalques do que o Santos. Já vamos palpitar, então, Não, e que assim, a gente tem Longo- leste e oeste, hein, desse jogo. Ah, é? Vamos ter um leste e oeste especial, mas Opa. pode falar, Lili. Não, o Longo, a estreia dele como profissional, né? Assim, por mais que seja um garoto elogiado em categoria de base, seleção de base, inclusive deixou de ir, né, pro Mundial Sub-20 aí, porque a gente não teria o Hugo Souza em alguns jogos, ficou e tal. Mas, cara, a gente sempre fala que base e profissional é sim. outro esporte. É igual clube e seleção. É outro Muda esporte, completamente é o outra negócio. história. Então, uma estreia num clássico, como o Mica disse aqui, só que você tocou num ponto importante, Michelete, que eu gostaria de ressaltar, Alemão. Quando o Corinthians resolve liberar o Cássio antes do contrato dele finalizar, para dar a oportunidade do Carlos Miguel, eu fui uma das únicas que critiquei essa ação da diretoria. Falei, gente, a gente não... não é Peraí, momento, no meio da vocês estão temporada- liberando o Cássio antes do contrato. Ai, porque é gratidão, porque ele é um ídolo, ele quer ir... Não importa, ele tinha contrato. Sim, também A acho. gente não tinha certeza no Carlos Miguel. Eu falei isso na Rádio Energia 97, tá? No Estádio 97. Nós não temos uma certeza no Carlos Miguel. O Carlos Miguel é um cara que teve um jogo ou outro. A gente não tem se ele, E sabe por que sabe não tinha se ele vai certeza? vingar. Porque em janeiro desse ano que o Corinthians libera o Cássio, o Carlos Miguel já tinha feito movimentos para querer renovar contrato, de forçar a proposta, de não sei o que lá, porque ele queria a chance para jogar. Sim, o Ele já empresário tinha dele feito. estava pressionando. Já estava Vai, tendo uma ingresia em relação a isso. Por isso o Cássio tava meio pé com ele, né? Exatamente. 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 E aí eu critiquei essa questão da diretoria, porque eu falei assim, tudo bem que hoje talvez o Carlos Miguel esteja num momento pedindo passagem, porque o Cássio vinha falhando no Corinthians, só que podia ser um momento. A gente não tinha certeza de que o Carlos Miguel ia vingar, a gente não tinha certeza que o Carlos Miguel poderia se machucar. E aí libera o Cássio, fica com o Carlos Miguel. Acontece qualquer coisa com o Carlos Miguel, ou ele se machuca, ou ele também não vai bem, a gente não tem goleiro, a gente tem só o Matheus Donelli. Então foi uma crítica que eu fiz naquele momento, mas todo mundo achou de bom tom, porque era o Cássio, um ídolo que tinha que liberar, porque ele queria, então liberaram antes do contrato ali, né? Ficaram com o Carlos Miguel, que fez aquela lambança, aquela presepada de deixar o time na mão pra ir pra Inglaterra, né? E aí trouxeram o Hugo Souza depois, que foi o que mas foi... Em termos, se o cara recebe uma foi o que proposta da Inglaterra, salvou. eu também vou. Não, o problema é que eu entendo o que ele está falando. Mas você tem que ter Só que, planejamento. você não Ah, perdeu bom um goleiro, você perdeu dois. E você trouxe um só, que foi o Hugo Souza. Eu acho que contratos, você tem que avaliar bem quando você vai mexer em contrato. Tá? Você vai romper o contrato. Aliás, o próprio Corinthians está negociando para pagar 2 multas. Names right e mudar o nome do estádio, e o patrocinador master também pagar a multa e mudar o nome do patrocinador master. Então, assim, contrato, eu acho que a Lelê tem 100% de razão. Por mais que você tenha gratidão ao Cássio, esteja na história do Corinthians, por todos os títulos que conquistou, o clube não pode estar abaixo do Cássio. Gratidão, gente, é pra torcedor. É O isso. clube tem que pensar no interesse É, dele. os interesses do clube tem que ser maior. Exato, ele tinha que ter pensado naquele Lógico. momento, né, na situação, no que aconteceria se o Carlos Miguel saísse, se o Carlos Miguel se machucasse. Não é uma ação entre Ele amigos. tinha que Desculpe. ter visto essa questão do contrato, assim como eles falharam, não vendo a questão do contrato do Carlos Miguel também. Você vê como o Palmeiras trabalhou Também, bem lembrado. diferente do Corinthians nessa questão goleira. Já faz tempo, hein? Não, você já Desde trabalha quando o Everton diferente. trouxe, Exatamente, chegou. porque
o Everton chega como o terceiro goleiro no Palmeiras. Ficou quase um ano assim. Aí ficou o Fernando Praz, Jailson. Quase um ano. E aí depois, muita gente criticou. Por que trouxe o Lombo? O Lombo foi importante pro elenco do Muito Palmeiras. importante. Lógico que sim. Né? Muita gente criticou. um reserva Esse seguro. papel o Corinthians Exatamente, não tem esse cara. E Não tem esse goleiro nunca reserva. falhou. Sempre então, deu conta do recado. Sim. Espero amanhã, a gente não tá relembrando o que a gente Lombo tá era o falando volta hoje. que o Corinthians Falou, perdeu. o Felipe Longo falhou, infelizmente a gente cantou a bola. Por quê? Falta de planejamento do Corinthians. E aliás, eu só queria, rapidinho, só 30 segundos falar do Hugo Souza, tá? Porque já tem gente comparando o Hugo Souza falando o Hugo Souza está queimado na seleção brasileira. Não, acho que... Calma, gente. Teve gente que comparou, inclusive, o Hugo Souza com o Veloso. Em 90, o Veloso foi muito pior do que o Hugo Souza. O Hugo Souza, a gente questiona se falhou no terceiro gol. Queimado o Veloso, tá. O Veloso falhou em 2 gols contra a Espanha em 1990. Um no chute do Michel, que era totalmente defensável. É diferente a situação. Então, não vão comparar... Por ser clubista, falar o Hugo Souza está queimado na seleção brasileira. Não, mas ele sai abaixo do Bento como terceiro goleiro. O Hugo Souza, tudo bem. Então, mas tudo o Hugo bem. Souza não tem culpa também que o Fabrício ninguém Bruno faz um gol contra, Mas ele ninguém entrega a falou isso, rapadura Guilherme. num gol. Vamos com calma também. Antes de peraí. queimar, entendeu? Você vai avaliar. Não é questão de ter Tem culpa muita ou não gente ter queimando culpa. já o Hugo Souza na questão é- seleção brasileira, ele não teve tanta culpa assim, gente. Você vai ter testes, ok? Você tem testes. Como você vai ter agora contra a Senegal, quem que é o outro adversário do Brasil? Esqueci. Tunísia. Tunísia. Você vai ter teste. Quando termina o teste, você tem uma avaliação de quem foi testado. Hoje, o Hugo Souza, na vaga de terceiro goleiro, que tinha gente maluca pensando que ia ser titular no Brasil, e não vai, porque você tem o Alisson, você tem o Edson. O Alisson cansou de falhar muito mais do que o Hugo Souza, mas só que ele tem uma rodagem maior. Só que em 76 jogos do Brasil, ele nunca tomou 3 gols num jogo. Sabia disso? Bom, a gente vai falar... Peraí, gente. A gente vai falar mais sobre o Santos também, né, Alemão? Já tem o leste-oeste aqui desse clássico. Então, os santistas já estão aqui participando com a gente, porque tem o Cláudio Gouveia, né, falando que sem Neymar o Santos dele está reforçado. A galera também tá pegando uma birra. O Tá Golias ainda pegando não chegou uma birra. participando. Já o Golias chega, mas... O Golias gosta do Alex Miller. tal de rubro-negro, ele diz aqui que no papel esse time do Santos não é tão ruim. Não é mas mesmo. o desempenho tá indo um pouco contra Melhorou o já, papel né? aí, Ô, Lelê, né? você que tá lendo as mensagens aí, ontem eu peguei um ônibus aqui na Zona Sul de São Paulo e o motorista, quando entrou, me cumprimentou, começou a conversar, super palmeirense, que assiste a gente. E mandou mensagem agora aqui, ó, o DJ Rinaldo. Rinaldo. DJ Rina. Rina. É o Um Rinaldo, abraço. motorista da empresa Bola Preta, Gato Preto? Acho que é Gato Preto. É a rede, Bola a linha Gato. do ônibus. Criação lá. Gato Preto. acho. Gato Preto, sei lá. Bola Gato. Mas... Oh, quê? não. Bola Gato, né? Mas você também. Dá aqui uma amarela de novo. Dá aqui uma amarela de novo. Juntou bola preta. Ele já tomou amarelo hoje? Alemão, você dá margem pra piada depois. Aí depois Então, ouça ó, e MC Rina, abração, MC Rina. Um beijo pro DJ Rinaldo Silva, ele tá aqui mesmo, isso aí. mandando a mensagem. O Antônio Roberto também falando que não perde um programa nosso. Já eu leio mais mensagens aqui. Toca a bola, Alemão. Então, Lele, lembrando que no chat aqui tem um link pro nosso canal Oeste Esporte. Então, quem tá aí no chat, clica aí no link, se inscreve no canal Oeste Esporte, que aos pouquinhos a gente vai fazendo a migração. E os cortes dos programas já estão lá, viu? Os cortes que a gente faz aqui no programa já estão lá. Então, se inscreve, curte lá também, que tem um programa ao vivo lá e aos poucos a gente vai migrando.